E aí, pessoal, tranquilo? Ó, já vou marcar logo no início da aula agora para quando vocês assistirem já ficar sabendo. Quinta-feira próxima, dia 20, nós vamos fazer o teste, viu? Vamos fazer o teste com geometria analítica e o outro assunto que nós demos que foi probabilidade, não foi? É isso mesmo. Mas eu creio que eu devo botar só geometria analítica nesse teste. Aí na prova eu boto o restante. É melhor para vocês, é um assunto fácil, entendeu? O teste vale 3, quinta-feira próxima. Esse teste vai ser feito pelo Google Forms. Aí eu informo vocês e mando para lá. E vocês mandem bala, viu? Beleza? Dando continuidade aqui ontem a geometria analítica da posição relativa entre duas retas no plano. Nem botei aqui, mas vou colocar. Eu passei esse problema ontem para que vocês fizessem e que a gente ia corrigir. Então, de antemão eu vou corrigindo para você entender. Ó, a reta R, ele deu esses valores. A reta S tem esta equação, duas equações, consequentemente duas retas, duas equações. E ele fala que essa reta R e essa reta S, elas são concorrentes. Ele não está procurando saber que posição elas estão, ele está afirmando que elas são concorrentes. E, consequentemente, você sabe que as concorrentes diz assim, ó, que o angular da primeira é diferente do angular da segunda. Aí não há necessidade de discriminar e de determinar o linear. É só, basta que seja diferente o angular desse e o angular da outra, para elas serem concorrentes. Então a regra que você vai usar final, depois que você encontrar os angulares, é exatamente essa. Esse angular é diferente desse. Beleza? Pode olhar na anotação de vocês que tem lá. Concorrentes. M1 é diferente de M2. Ora, se eu tenho que encontrar o angular das duas retas, e o angular encontra como? Pela equação reduzida da reta e não pela geral como está aqui. Beleza? E observe o seguinte, ó, que o coeficiente de y é como se fosse um 2x, ó, o coeficiente de x é 2, o coeficiente de y é a menos 2. É tudo. E lá o coeficiente de y é simplesmente o a. O que é que eu tenho que fazer? Isolar isto aqui, fazendo assim, ó, a menos 2 de y é igual a quem? Passo para lá trocando o sinal, menos 2x, e passo para cá trocando o sinal, mais 5. Beleza? Eu não preciso desse linear para determinar que elas são concorrentes. Eu vou precisar do angular. E no caso aqui o angular é quem? Ó? Y é igual a menos 2x sobre quem? A menos 2. Beleza? O coeficiente daqui de y é tudo na divisão do angular. Tá vendo? Se você fosse o caso dele dizer que falar que elas fossem paralelas, aí logicamente eu tinha que pegar o linear também. Eu iria colocar o 5 sobre quem? Sobre o mesmo coeficiente. Beleza? Porque esse denominador aqui, esse denominador vale para angular e linear. Apenas que eu não vou necessitar disto aqui. Eu não vou necessitar. Se fosse paralelas ou perpendiculares, alguma coisa, eu até necessitaria daqui, ó, nas paralelas. Beleza? Ou nas coincidentes. Mas aqui eu não preciso, porque ele está dizendo que é só o angular que é diferente do outro angular. Eu então só vou usar isso, ó, nessa primeira equação. Beleza? Agora eu vou encontrar o angular daquela. AY é igual a quem? Passo para cá menos 4x, passo para cá mais 1. Vai ocorrer o mesmo sistema, ó. Menos 4x sobre quem? Sobre A, mais 1 sobre A. Que eu também não vou precisar desse linear.
Não vou precisar. O A vale para aqui e para aqui. O que eu vou precisar é desse aqui, ó. Do angular. E o que que ele fala? O angular dá 1, que não entra x, claro, é o coeficiente, ó. Menos, aqui eu já estou resolvendo, ó. Menos 2 sobre A menos 2. Coeficiente angular dá 1, que não entra o x aqui, ó. Só entra os coeficientes. É diferente, eu tenho que afirmar porque elas são concorrentes, do angular dá 2, que é quem? Menos 4x, menos 4 sobre A. Qual é x? Menos 4 sobre A. Beleza? Aqui você pode fazer extremos, ó. Mas aqui presta atenção, ó. Esse vai multiplicar por esses dois. Tranquilo? Então eu vou fazer, ó, menos com mais... Ou então você arme assim para não se atrapalhar, ó. Menos 4 vezes quem? A menos 2. Fica até mais seguro para você não errar. E é diferente de quem? Cuidado para não usar a igualdade, que se vier da opção e marcar, tá errado. Menos 2 vezes A, que dá menos 2A. Aqui eu faço jogo de sinal, ó. Menos com mais dá menos 4A. Menos com menos dá mais 8. É diferente de quem? De menos 2A. Beleza? Continuo jogando para cá, dizendo que menos 4A mais 2A, que é esse aqui negativo, eu passo positivo, é diferente de quem? 8 eu passo menos 8. Beleza? Menos 4 e mais 2 dá menos 2A, que é diferente de quem? De menos 8. Agora eu faço jogo de sinal menos com menos, vou dizer que A tem que ser diferente de 8 dividido por 2. É porque esse A tem que ser diferente de 4. Ou seja, para essas retas serem concorrentes, o A tem que ser diferente de 4, não pode ser 4. Se der 4, ela não vai ser concorrente. Show de bola? Então a marcação lá é A diferente de 4 e não A igual a 4. Se marcar A igual a 4 nas opções, porque vem, viu? Opção A igual a 4, opção B diferente de 4, opção C diferente de 8. Não sei o quê. O sinal a ser respondido é do diferente, porque na concorrente não é igualdade. É angular 1 diferente do angular 2. Beleza? Resolvida a questão, agora nós vamos ver um outro caso aqui que vai falar que são paralelas, para você diferenciar quando é que você vai usar a igualdade, quando é que você vai usar o diferente. Beleza? Vamos ver aqui. Outro caso das posições das retas no plano, das duas retas no plano. Aqui já foi. Veja bem, a questão fala assim, ó. Determine, presta atenção a diferença da outra questão para essa, ó. Determine a equação da reta, aqui vai faltar uma equação, vem uma e falta outra. Não é o caso dessa que deu as duas. Determine a equação da reta que passa pelo ponto. Aí ele vai te dar um par ordenado aqui, ó. Pelo ponto A, 3 e menos 5. 3 e menos 5, e é paralela, olha aqui onde ele afirma, ó, na questão, e é paralela à reta de equação a reta de equação 8x menos 2y mais 1 igual a 0.
mais 1 igual a 0. Perfeito. Olha aí o problema. Olha, de cara, quando você pega uma questão dessa, você já tem que atentar logo a informação de como elas ficam, a posição delas na reta, qual é a fórmula, que são aquelas 4, né? Paralelas, concorrentes, coincidentes, perpendiculares. No caso, como ele está falando que está afirmando que elas são paralelas, ó. O que é que nós temos como definição da fórmula? Ele fala assim, ó, que o coeficiente 1 angular sendo igual ao coeficiente 2 e o linear 1 sendo diferente do linear 2, é isso mesmo? Elas são paralelas. Elas são paralelas. Beleza? Só que eu tenho a 1, o par, eu não tenho a equação. Beleza? Então, onde é que eu vou trabalhar? Na 2, porque aqui eu tenho a equação e por aqui eu vou encontrar o coeficiente angular dela. Tranquilo? Deu para entender, né? Creio. Eu não posso trabalhar esse par para achar coeficiente angular, porque só tem um par. Se eu tivesse 2, eu usava aquela regra, yb menos ya sobre xb menos xa. Mas eu só tenho um par, eu não posso usar. Eu tenho que encontrar o angular desta, porque aqui eu tenho a equação geral, e aí eu reduzo ela e encontro o angular dela. Beleza? Então eu vou fazer isso, ó. Vou encontrar o angular da equação que tem na questão. Menos 2y é igual a quem? Passa o 8x trocando o sinal e o 1 também trocando o sinal. Como são sinais negativos, eu troco tudo. Vou dizer que y é igual a 8x mais 1, e aqui sobre menos 2, e aqui, aliás, já trocou, e aqui sobre 2. Troquei para positivo, troquei para positivo, troquei para positivo, troquei para positivo. Ora, o angular desse aqui é 8 por 2 dá 4x. Deu divisão exata, eu conservo. E o linear é meio. Beleza? Quando eu armei a equação reduzida, eu aqui tenho o angular dessa aqui, M2, que é exatamente quem? 4. Cuidado, tem gente que bota 4x. A incógnita não é coeficiente. A incógnita é uma, já está dizendo, é uma variável. Quem é coeficiente é o que está pegado nela. Então, o angular dessa equação que veio na questão é 4. Tranquilo? Agora presta atenção. Se ele diz que são paralelas e na fórmula diz o quê? Que os coeficientes são angulares são iguais. Então, o mesmo coeficiente que é da 2 é da 1, porque são iguais. Eu não tenho essa equação 1, mas eu já tenho o coeficiente angular dela, porque é igual da 2 que eu achei, ó, 4. Aí você pega e pergunta, porque já estão esquecidos com certeza. Que fórmula eu vou usar para achar isso aí? Vocês lembram que eu disse, ó, quando vier o coeficiente e o par, é esta fórmula que eu vou usar, ó. Y menos y1 é igual a quem? M de x menos x1. Olha se vocês não lembram aí agora. Porque aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o coeficiente, que é igual àquele, eu tenho esse y1, que é o menos 5, e eu tenho esse x1, que é 3. Aí aqui eu acho a equação que é paralela àquela. Beleza? Olha aqui, ó, y menos da fórmula, que é y? Menos 5. Vou jogar dentro do parênteses. É igual coeficiente angular, o mesmo, porque são paralelas. Esse x não tem valor, mas esse tem, que é 3. Beleza? Agora eu vou e faço, ó, y menos com menos dá mais 5, que é igual a 4 vezes x, 4x, 4 vezes 3, 12. Aqui eu não tenho a reduzida ainda, mas eu vou ter a geral, que ele está pedindo. Qual é a equação da reta?
Eu digo que é 4x, passo o y para lá, trocando o sinal, menos 12 que já está aqui e menos 5 que vai para lá. Igual a zero. 4x menos y menos 17. Aí. A equação que é paralela a essa é essa. Aqui, ó, onde eu achei, ó. A equação que é paralela àquela é essa aí. 4x menos y menos 17 igual a zero. Tranquilo? É só ter cuidado. O que informa aqui, eu tenho que saber a fórmula dela. Se dissesse que era coincidente, eu ia dizer o quê? Que M1 é igual a M2, que N1 é igual a N2. Se ele dissesse que era perpendicular, eu ia igualar o coeficiente da 1 ao inverso negativo da 2. Pronto. Eu sabendo as fórmulas, todas aquelas 4, não tem dificuldade. Eu só vou mandar bala. E lembrar que, quando vem a equação, de imediato eu acho o coeficiente angular pela reduzida. Quando não vem, eu tenho que usar essa fórmula. Aqui, ó. Porque aqui eu acho a equação e o coeficiente angular. Aí o cara diz, onde foi que achou esse coeficiente angular? Ô, meu amigo, se ele está dizendo que são paralelas, é porque os coeficientes angulares são iguais. Então o 4 dessa que eu achei aqui é o mesmo dessa que eu estou procurando. Beleza? Muito bem. Jogaram duro. Aquela outra que eu fiz nesse instante, alguém deve ter feito. Não sei se acertou, mas... Beleza, vou apagar. Porque posição relativa entre retas no plano já passou, já foi, Mandamel. Vamos para outro tópico aí da geometria analítica agora. Vou colocar aqui. Olha, outro tópico da geometria analítica. Ângulo entre duas retas. Ângulo entre duas retas. Olha o seguinte, tem dois casos apenas de ângulo entre duas retas. Ou essas retas são concorrentes, que vai formar um ângulo, eu vou desenhar aí nesse instante. Ou essas retas têm uma perpendicular e uma concorrente. Inclinada não, assim e assim como no plano cartesiano. Ela vem uma em pé, que é a reta de coeficiente angular, que 90 graus aqui embaixo, e vem uma outra inclinada, cortada. Só tem esses dois casos. Ou elas duas vêm concorrentes, formando um ângulo oblíquo, e entre elas duas vai formar um ângulo, claro, vai formar um vértice, vai ter o ângulo. Ou então ela vem assim, uma de 90 graus e outra cruzada, que aqui também nesse vértice vai formar um ângulo também. Por exemplo, ó, você tem o plano aqui, esse é o primeiro caso, ó. Primeiro caso do ângulo entre duas retas. Presta atenção. Aqui está o plano cartesiano. E aí vem uma reta assim e uma reta assim. Vamos supor que essa aqui é a reta R e essa é a reta S. No plano cartesiano. Aqui é Y, aqui é X. Beleza. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aqui é a origem do sistema. O que acontece? Ao cortar uma reta, essas são chamadas retas concorrentes oblíquas, porque ela forma um ângulo oblíquo. Não é esse ângulo que você vai procurar. O que formou foi esse aqui, ó. Esse ângulo é que a gente vai procurar o valor dele. Aqui é o alfa. O ângulo formado, ó, ângulo entre duas retas. Esse é o primeiro caso. Vou dar a fórmula nele nesse instante. Deixa eu botar outra aqui agora.
aqui embaixo mesmo, que aqui na frente eu boto, aliás, vou botar aqui. O outro vem assim, ó. Aqui está o plano cartesiano, aqui é o segundo caso. Dois únicos casos, y, x. Então você vai ter uma reta, ó, perpendicular, que ela vai formar um ângulo de 90 graus paralela a essa, ó, tá vendo? E uma outra reta assim, ó, vai formar um ângulo entre as duas aqui, que é a reta R, reta S. Essa reta não é essa, elas são paralelas, mas é uma nova reta que tem no plano. Porque essa daqui já é do plano mesmo, né? Original. Aí, ó. Então você tem dois casos. O primeiro caso são concorrentes oblíquas, para encontrar esse valor desse ângulo que formou entre elas duas. E o segundo caso é essa que tem uma em pé vertical e uma inclinada que vai formar esse ângulo aqui dentro. Não é o de fora, é aqui, ó. O encontro dos ângulos aí dentro. Ora, se ele está dizendo qual é o valor, tem uma fórmula específica para esse tipo de problema, quando vem assim, ou de um lado ou de outro, ou embaixo, seja onde for, contanto que elas se cruzem, cortando, formando um ângulo oblíquo, ou então naquele formato. Essa tem uma fórmula, aquela tem outra. Ninguém parece com ninguém. E aqui, na verdade, o que eu vou encontrar é a tangente do ângulo alfa. Para este caso, o que eu vou encontrar aqui também é a tangente do ângulo alfa. Beleza? Show de bola. O que acontece? Nesta daqui, deixa eu botar mais para cá porque não vai dar não. Essa regrinha aqui é aqui, ó. Tangente do alfa. Aqui eu vou ter, ó, o módulo de M1, beleza, M2, aliás, menos M1 sobre 1, tranquilo, mais M2 vezes M1, M2 vezes M1. Aí, tudo dentro do módulo, ó. Tudo dentro do módulo. Pronto. Memorizou essa fórmula aí. Esse aqui, com esse cálculo, eu vou achar a tangente, o valor da tangente desse ângulo que está entre as duas retas oblíquas. Beleza? Memorize, porque ela tem um módulo. O que é que acontece do módulo, pessoal? O que é que acontece valores dentro do módulo? Aqui, ó, é o angular da 2, que vem duas equações. É o angular da 1, aqui é o angular da 2, é o angular da 1. Aqui é produto, lá é subtração, em cima. Só que, ao resolver isto aqui dentro, botando tudo certinho, o que é que vai acontecer? Se der negativo aqui, ele só sai positivo. Tranquilo? Não vai sair resultado negativo de jeito nenhum. Tranquilo aí? Agora aqui, ó, esta de cá, presta atenção. Lá ele vai te dar duas equações, essa e essa, essa e essa. Aqui ele vai te dar duas também. Só que uma das equações não é a geral da reta. Ela vem dessa equação em pé aqui, ó. Dessa reta em pé, que ela é resumida. Ela não é a geral ABC, não. Ela só aparece A e B. O C não aparece. Ou aparece A e C e falta um termo. Então, quando você vê uma equação incompleta, não é ABC, ela refere-se à reta em pé, ó.
Porque essa daqui é geral. É ax mais by mais c igual a zero. O que acontece? Na hora da gente resolver qualquer problema desse, ele vai procurar assim, qual é o valor do ângulo entre duas retas. A M1 é tal reta, é tal equação, a M2 é tal equação. Aí você vai ter que encontrar os angulares dessas equações, fazendo o quê? Reduzindo as equações. Encontra os angulares e joga nessa fórmula aí, ó. Quer ver um exemplo? Vamos, a fórmula já está aí, eu vou colocar aqui embaixo mesmo, aqui dá para pegar, né, Xará? Dá, né? Então, preste atenção, ele vai dizer assim para você, ó. Determine. Na prova eu gosto de botar esse tipo de problema porque tem gente que esquece o ângulo. Aí ele vai pedir o ângulo, não é a reta vem. O ângulo formado pelas retas dois pontos. Vamos lá, no caso do A aqui, ele vai te dar a reta R de equação 2x menos y, 2x menos y, mais 1 igual a zero, e S, e a reta S 3x mais y, 3x mais y, menos 2, igual a zero. Esse, olha, se você olhar esse tipo de equação, esses tipos de equações, vocês vão ver, ó, A, B, C, completa. Isso quer dizer que essa reta está, ó, inclinada, como essa. Outro tipo de equação, A, B, C, inclinada. Uma é da reta R, outra equação é da reta S. Beleza? Ora, ele está te pedindo na questão, seja essas duas aqui, ó, que pode estar desse sentido, né? Pode estar aqui desse lado, pode estar aqui embaixo, não importa onde. O certo é que as retas são essas duas aqui, ó. Porque elas estão completas as equações, beleza? Estão completas as equações gerais das retas. E aí eu vou reduzir esta para encontrar o angular da 1, que é R, para encontrar o angular da 2, que é da reta S. Encontrando os dois angulares aqui, o que é que eu tenho que fazer? Jogar naquela fórmula da tangente do ângulo, ó. Lá. Então, presta atenção. Eu vou pegar ali naquela forma mesmo, para não ficar muito aqui embaixo. Aliás, fazer aqui mesmo. Já que Xará disse que dá para enxergar. Ó, a tangente do ângulo é igual módulo de quem? Eu tenho que achar o quê? Como é que eu vou botar valores aqui? Ó, se eu não achei o angular ainda nem dessa e nem dessa. E a fórmula é o quê? Tangente é o mesmo que angular. Tangente é angular, tangente é angular, tangente é angular. Então eu tenho que achar os angulares de cada uma. Fazendo o quê? Isolando o y, que você já sabe como é, ó. Menos y é igual menos 2x menos 1. Eu estou isolando o y aqui, e os sinais todos negativos eu vou botar positivo. Dizer que y é igual a 2x mais 1. Olha o angular aqui. Aqui não usa linear, já percebeu? É só o angular, eu não quero nada com linear. Eu quero o angular 2, dessa. Agora eu vou para de cá. Esta daqui eu vou fazer, ó, y é igual menos 3x
mais 2. O angular dessa aqui, deixa eu botar logo o angular dessa aqui, ó. M1 é igual a 2. M2 é igual a menos 3. Beleza? Olha aí o angular aqui, ó. Não necessito do linear, não necessito do linear, porque a fórmula da tangente usa apenas os angulares. Beleza, pessoal? Estão dando para entender mais ou menos, né? Então agora aqui eu vou para a fórmula. Eu já tenho um angular da 1 e o angular da 2, consequentemente vou jogar aqui dentro do módulo o que está determinado na fórmula, que é exatamente aqueles valores lá. Show? Show, show. Quem é M2? Ó, menos 3. Joguei aqui. Menos 3. Quem é M1? 2. Menos da fórmula, 2. Tranquilo? Sobre quem? 1, que é do próprio formato da fórmula, mais. Quem é M2? Menos 3. Vou jogar aqui dentro do parênteses. Vezes, porque aqui é produto, cuidado, não é soma nem subtração. Vezes o M1, que é 2. Beleza? Agora eu vou resolver, ó. Dizendo que a tangente desse ângulo, alfa, é igual módulo menos 3 e menos 2 dá menos 5. Sobre 1, menos com mais dá menos. 3 vezes 2, 6. Ainda continuo falando que a tangente desse ângulo alfa é igual ao módulo de menos 5 sobre 1 menos 6 dá menos 5. E menos com menos, mais. Ainda que alguém fosse positivo aqui, eu jogava o sinal e ia dar negativo, mas ele sai do módulo positivo. Beleza? Então aqui nós vamos ter nessa tangente, ó, simplesmente tangente do ângulo alfa igual menos com menos dá mais. 5 por 5 dá 1. Saiu do módulo o quê? Aí, a tangente deu 1. Aí eu te pergunto, aí você faz um retrocesso no seu raciocínio, volta lá para os valores trigonométricos dos ângulos, dos arcos notáveis, por exemplo, 30, 45, 60, enfim, né? Então o que que acontece? Você achou uma tangente de 1. Quem é a tangente de 1, que vale 1? Um ângulo de quê? Ó, 45 graus. A tangente de 45 é 1. Lá na tabela trigonométrica, não é mesmo? Se por acaso ali fosse 30, se fosse ali, por exemplo, raiz de 3 sobre 3, que acontece, né? Você diria que a tangente era de 30 graus. Beleza? Se por acaso desse a tangente ali igual a raiz de 3, você iria dizer que era um ângulo de 60 graus. Então, esse formato desse ângulo depende única e exclusivamente de quê? Do valor trigonométrico encontrado. Eu encontrei o valor, eu vou lá na tabela trigonométrica para fazer o comparativo desse valor. Beleza? Isso é a forma de você encontrar o valor de qualquer ângulo no plano cartesiano formado por o encontro de duas retas, neste sentido ou naquele de lá. Beleza? Vocês não terão mais de que esse caso e aquele caso do encontro dessas retas. Ou elas encontram-se inclinadas, como eu falei no início, que são equações gerais,
ou você encontra uma inclinada e uma paralela à reta do eixo das ordenadas, ó, paralelas, formando um ângulo de 90 graus, assim como essa forma um ângulo de 90 graus aqui por causa da altura, ó. Toda altura, você sabe, tem um ângulo de 90. E aquela, elas são paralelas, mas nada tem a ver essa com essa. Eu estou fazendo é essa com essa, ó. Essa é uma equação geral igual a essas. Essa é uma equação que não é geral. Vocês vão ver como é que ela é formada. Beleza? Ela aparece só o termo A. O B não aparece. Isso quer dizer que Y não vai aparecer. Se você vê uma equação nesse formato e outra que não aparece o B aqui, é certeza de que a posição é aquela lá, ó, de uma reta completa geral e de uma reta paralela ao eixo das ordenadas, ou de um lado ou do outro. Isso não importa, se é embaixo, se é em cima, se é cá, não importa. O que importa é o formato dela. Eu tenho uma equação geral, duas equações gerais, vou achar esse formato. Uma geral e uma faltando o termo B, eu vou para aquela de lá. O formato é aquele, ó. Uma em pé, no sentido vertical, e outra inclinada, que é exatamente, ó, geral. E a vertical, que é faltando o termo B. Você percebe logo, mas a fórmula daquela não é igual a esta. Antes de ir para aquela lá, eu vou colocar uma questão aqui, com esse formato mesmo, para que vocês aí, em casa, depois que estiver assistindo, façam. É um espaçozinho de 2 minutos, como se fosse aula ao vivo. Vocês fazem, e aí a gente volta e faz a correção. Tranquilo? Vou botar aqui da letra B. Essa já foi, ó. Encontrei os coeficientes e joguei na fórmula da tangente. Aí eu encontrei o valor formado por esse ângulo. Beleza? Agora vamos para a letra B. Vai determinar o ângulo formado também pelas retas. Olha aqui, ó. A R, ela tem 2x menos y mais 5 igual a 0. Ela tem na outra reta S, na reta S, x mais 2y mais 9 igual a 0. Isso. Ó, presta atenção, ó. Ao ver as duas equações, você já percebe, não precisa nem vir o desenho, não precisa. Às vezes ele te coloca o desenho aqui, ó, e a equação nessa e a equação nessa. Ao invés de vir no contexto da questão, observe o gráfico abaixo, aí vem aqui, ó, nessa reta, por exemplo, essa equação aqui em cima dela, ó, aqui, ó, 2x menos y mais 5, está dizendo que é dessa reta, x mais 2y mais 9 nessa reta. Aí você vê a equação, que vê essa equação, tudo bem, você já sabe que o formato é esse porque já está desenhado. Mas se não vier o desenho, por eu ver essa completa geral e essa geral, eu tenho certeza que essas retas estão nesse sentido. Que, no entanto, se eu tivesse assim, ó, quer ver? Presta atenção. Essa geral, beleza. Essa incompleta, não tem y. Aqui eu tenho certeza que é aquele formato. Uma geral para inclinada, uma faltando o termo B aqui, para aquela reta em pé. Mas nesse caso aqui não. Eu tenho isso geral, é esta fórmula que eu vou usar. Depois eu boto a fórmula daquela lá, mas a princípio façam esta. Aí, galera. Continuando, ó, as duas equações. Vocês já devem ter feito aí. Se não fizeram, vamos fazer agora. Vou encontrar o angular dessa, dizer que menos y é igual a menos 2x, passando para o outro lado, menos 5. Isso quer dizer que y é igual
troco os sinais todos, 2x mais 5. Olha o angular dessa, M1 é igual a 2. O angular daquela é 2y é igual a menos x e menos 9. O y é igual a menos x sobre 2 e menos 9 sobre 2. Não preciso do linear, precisa apenas daqui, ó. E aqui nós temos o que? O angular da 2, ó, negativo, menos 1, que aqui é 1, menos meio. Beleza? Então eu tenho o angular da 1 e tenho o angular da 2. Aí, como elas são gerais, consequentemente eu tenho esse formato dessas retas e agora eu vou determinar o valor desse ângulo. Através de quê? Daquela fórmula, como vocês viram há pouco instante. Então eu vou fazer aqui na frente, dizer que a tangente de alfa é igual módulo, tá aqui, de M2, que é menos meio, menos M1, que é 2, sobre 1 mais M2, que é menos meio, vezes M1, que é 2. Beleza? Então, a tangente de alfa é igual ao módulo. Ó, aqui são denominadores diferentes. Sou obrigado a fazer o MMC, certo? Que é 2. 2 por 1 dá 2 vezes 2, 4. Sobre quem? Entenderam aí? Ó, MMC de 2 e 1 é 2, que eu botei aqui embaixo. Dividido por 2 vezes 1 dá isso, dividido por 1 dá 2 vezes 2, 4. Sobre quem? 1. Menos com mais dá menos. 1 vezes 2 é 2, dividido por 2 dá 1. Tranquilo? Ó, 1 vezes 2, 2. Dividido por 2 dá 1. Só que mais com menos dá menos. Beleza? Então, essa tangente de alfa é igual módulo. Menos 1 e menos 4 dá menos 5 sobre 2. Sobre 1 menos 1 dá 0. A tangente de alfa é igual módulo. Tá dando para ver aí, né, Xará? Tá, professor. Isso dividido por 0 só dá o quê? 0. Ok? E aí, a tangente de 0 é quanto mesmo? B ou C, ou C, ou C, ou C, ou C, ou C. E aí, pessoal? A tangente de 0 é 0. Show de bola? Se der algum valor, você vai na tabela e olha. Se por acaso esse valor não for dentro dos arcos notáveis, certeza de que vai dar o quê? Agora você poderia também, de certa forma, observar o quê? Presta atenção. Eu achei tangente 0 ali naquele cálculo, usando essa fórmula. Mas se você tiver a curiosidade, observe bem. O M1, quem é que tem essa fórmula aqui, ó? Presta atenção. O M1 é igual ao inverso negativo de M2. Que tipo de reta é essa? M1
é igual ao inverso negativo de M2. O inverso negativo é isso aqui, 1 sobre M2. Presta atenção, essas retas que têm esse formato são o quê? Perpendiculares. Por isso que ela deu zero, que ela vai dar assim, ó, tipo o plano cartesiano. Quer ver, ó? Quem é M1? 2. Vou botar aqui. Ela é igual a quem? Ao inverso negativo. Quem é o inverso negativo lá? Quando eu inverto aqui, ela vai ficar o quê? 2. Então, essas retas são, ó, essas duas perpendiculares. Porque o M1 é igual ao inverso negativo de M2. Beleza? E aí você acha de cara, não precisa nem fazer aquele cálculo que eu fiz. Porque quando ele der zero lá, pode ter certeza que está acontecendo nesse caso, ó. O M1 é o inverso negativo de M2. Se você for inverter aquilo ali, ó, quer ver? Nesse caso aqui, ó, menos 1 sobre menos meio. O inverso negativo, que já está dizendo que é negativo, de M2. Você vai fazer o quê? Ó? Menos 1 vezes quem? Menos 2 invertido. E menos com menos dá mais, tá vendo? 2 é igual a 2 da primeira aqui. Então, se o M1 é igual ao inverso negativo de M2, essas retas são perpendiculares. Beleza? Mas, rapaz, melhor do que isso vira festa. Vou apagar. Agora tem que ter atenção, né? Porque de repente, você segue esse processo, vai achar zero, vai ficar assim. Poxa, então a gente de zero é zero. É. Porque aqui, ó, assim e assim, ela forma um ângulo de 90 graus. Perpendiculares. Não é aquele caso de lá. Aí você poderia dizer, é essa daqui que tem uma reta de 90 graus. Não é não. Porque essa aqui só ocorre quando uma das equações aqui não é completa, não é geral. Ela falta o termo B, como eu falei, entendeu? Não pode confundir. Então, se ela deu duas gerais, é uma daquelas 4 que foi dado na aula de ontem. Ou ela é paralela, ou ela é concorrente, ou ela é coincidente, ou ela é perpendicular. Das 4, uma delas vai ser. E como elas não são paralelas, porque os angulares não são iguais, como elas não são concorrentes, embora sejam diferentes, mas não são concorrentes. Beleza? São concorrentes, mas não oblíquas. E outra, elas não são coincidentes, porque esse tem que dar igual a esse. Elas são exatamente perpendiculares. Porque o inverso, esta aqui é igual ao inverso negativo desta. Olha lá onde eu fiz. Então, na verdade, essas duas retas aqui, ó, são perpendiculares. É nesse sentido, essa com essa. E não essa com essa, porque essa aqui só aparece quando uma das equações está incompleta. Beleza? Explicado, creio que deu para entender. Então, quando você achar esses valores assim, uma é o inverso negativo da outra, pode ter certeza que elas são perpendiculares, porque a própria fórmula fala, né? Determina, aliás. Agora aqui, nós vamos para a fórmula daquela ali, ó. Que vocês vão ver, ela é assim, ó. 1 sobre M1. Ali é muito prático, é só pegar, vem uma equação e vem outra, uma completa, geral, e vem outra incompleta, como eu falei para você. Então aí você só vai usar aquela fórmula lá. Usou aquela fórmula, você acha esse ângulo daqui. Tá vendo? São dois casos distintos. Quer ver, ó? Vamos ver o problema aí. Ele fala assim, ó, para determinar o ângulo. A reta R, ela é, por exemplo, raiz de 3x, não importa se tem raiz ou deixa de ter, não interessa, ela é completa, mais 2 igual a 0. E a outra, você vai ver que ela é assim, ó. A outra ela vai ser assim, deixa eu botar aqui na frente. S é x menos 5 igual a 0.
Aí. Observaram aí? Dá uma ligadinha aí para você ver. Fique bem atento. Olha, termo A, B, C. Essa é geral da R. É uma das retas assim, ó. Essa reta assim. Essa é falta B. Cadê o Y? Então, esta aqui é aquela reta em pé. Ela está assim naquele sentido que está lá o desenho, tá vendo? Isso aqui não tem coeficiente angular, porque uma reta em pé ela não tem coeficiente angular, entendeu? Não tem. Cadê o Y para me isolar e fazer reduzida? Não tem. Então eu vou trabalhar o angular dessa, ó. Porque o angular dessa vai entrar lá embaixo na fórmula 1 sobre M1. Achei o angular dessa, já está resolvido por aquela fórmula. É muito prático. É prático demais. Então eu vou pegar aqui e fazer, ó, menos Y é igual a quem? Menos raiz de 3x e menos 2. Negativos, vamos trocar tudo. Y é igual a raiz de 3x mais 2. Eu não preciso desse linear. Lá não tem linear, tem angular. Quem é o angular de M1? Raiz de 3. Tá aí. Raiz de 3. Beleza? Aí, meu amigo, você encontrou o angular dessa. Isso aqui não tem angular. Cadê o Y? Não vai procurar. Porque não existe. Agora, esse aqui eu tenho. Vou para aquela fórmula fazer assim, ó. Que ângulo vai formar com essa reta? 1 sobre quem? Raiz de 3. Aí eu te pergunto, nenhuma sentença matemática, nenhuma, pode terminar com raiz no denominador. Tem que destruir. E vem aquelas 3 fórmulas de quê? Da racionalização de denominadores. Eu tenho que destruir essa raiz, ela vai passar para cima, embaixo ela não pode ficar. E como é que a gente racionaliza raízes quadradas de qualquer número? Multiplicando pela própria raiz em cima e pela própria raiz embaixo. Observe, isso aí é o fator racionalizante. Quem é esse fator racionalizante? O próprio denominador da operação. Ela vai em cima e vai embaixo, para poder acabar com essa raiz aí. Ó. Porque, como eu falei, nenhuma sentença matemática, nenhuma, quando eu falo nenhuma, é nenhuma. Não é negócio de uma pode e a outra não pode. Nada disso, não pode. Eu tenho que destruir. Então eu digo que tangente de alfa é igual a 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Vou fazer passo a passo, mas era para fazer direto, para não perder tempo. Raiz de 3 sobre raiz de 9 é 3. Consequentemente, eu achei uma tangente de raiz de 3 sobre 3. Isso quer dizer que o valor trigonométrico de raiz de 3 sobre 3 é um ângulo de 30 graus. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Maneirinho e mole de resolver, tranquilo. Beleza? É isso aí. O que que acontece? Se você tem, vou reafirmar, porque na hora que você... Essa é questão só de, ó, divisão e de conhecimento da fórmula. Ora, se eu tenho uma equação geral, eu olho logo na questão. Eu vejo a equação completa geral e vejo outra completa geral, porque vem sempre 2 equações. Não vem uma só, não é saci pererê, capenga. São 2 retas, consequentemente tem que ter 2 equações. Porque, ratificando o que foi falado nas aulas anteriores, o que é que eu disse? Que todo ponto tem um par ordenado e toda reta tem sua equação. Então, para você encontrar 2 retas, claro que tem que ter 2 equações. Agora, essas equações podem vir como? As 2 gerais, equação geral das retas, como é o formato dessa, com o termo A, B e C, ou as 2
uma geral e uma faltando o termo B. Que aqui não tem como eu achar um coeficiente angular, porque não tem o termo Y. Que ela poderia vir primeiro e essa depois. Não interessa. Eu tenho uma equação geral e tenho uma que não é geral, eu estou trabalhando com aquele formato de retas, ó. O ângulo vai ficar inclinado ali dentro. Então, o que é que acontece? A única fórmula para resolver isso é aquela de lá, ó, o inverso do angular da equação geral, que é o M1, que nós achamos aqui, ó. M1 foi raiz de 3. Aí eu joguei aqui na fórmula, resolvi, encontrei um ângulo de 30 graus. Beleza? Aí, o que é que acontece? Às vezes ele te dá uma equação e te dá um par. E ele pergunta qual é o ângulo formado por essa equação. Beleza? E ele ainda te fala ainda que o ângulo é de 45 graus. Ele te dá o valor, ou de 30, ou de 60, ele vai te dar o valor desse ângulo. Beleza? Eu vou botar um caso aqui para você ver. Vou apagar, viu? Apagar, aí dá para você, deu para entender tranquilo. É uma questão só de cuidado e usar a fórmula correta. Então, o segundo caso, vocês já sabem. Nesse sentido que está aqui as retas, que estava, que eu já apaguei, é exatamente uma geral e uma não geral. Dá aquele inclinamento. Olha aqui, ó. Ele pede assim, ó. Determine, ó, para esse caso, a equação, aí não vem as duas, vem uma. A equação da reta, que passa, esses probleminhas é bom que vocês anotem, viu? Não ficar só olhando pelo ponto, que na hora de estudar para o teste já tem uma noção bem legal. Passa pelo ponto A, vou botar o ponto aqui, 2 e 3. 2 e 3. E que forma um ângulo de 45 graus com a reta S. Olha o que eu disse, vem uma reta e vem um par. Com a reta S de equação 3x sobre, aliás, 3x só, não tem sobre não, 3x menos 2y mais 1 igual a 0. Aí ele te deu a equação geral, ó, e te deu o par. Aí eu te pergunto, eu tenho que achar o angular dessa, porque ali vai aparecer uma equação também, ó. Ali vai aparecer uma equação igual a essa, geral, vai. E consequentemente eu vou pegar o angular de uma da outra e jogar naquela forma da tangente, daquele do módulo. Quer ver? Vou primeiro encontrar o angular dessa, M2 menos 2i. É o primeiro passo. Se eu tenho a equação, tem como eu encontrar o angular. É igual a quem? A M2 menos 3x, presta atenção, e menos 1. Sinais todos, eu digo que y é igual a 3x sobre 2 mais 1 sobre 2. Troquei o sinal daqui e daqui. Todo mundo positivo. Olha o angular dessa. Então, o M2 é igual a 3 sobre 2. Maravilha pura. Agora, ele disse que passa pelo ponto tal e forma um ângulo de 45 graus. Que fórmula eu uso para encontrar aquela equação? Me fala. Eu tenho um par apenas e tenho o coeficiente angular. É lógico que aquela fórmula, ó, y menos y1
é igual a M. Não esqueçam, porque senão você vai ficar doido procurando e não vai achar. Aí, ó. Esta equação que não tem, que só veio uma, e eu tenho que encontrar outra para jogar lá no M2 menos M1, é essa daqui que eu vou achar, ó, que eu tenho Y1 e tenho X1, tá vendo? Então, com esses valores aqui, eu vou encontrar a equação da reta, ó. Y menos 3, que é igual... Ora, quem tem coeficiente angular 45 da tangente? Quem é a tangente de 45? 1. Olha o coeficiente aqui, ó. De x menos o x1. Aí eu vou achar outra equação. Y, certo? Menos 3 é igual a quem? X menos 2. Essa equação é assim, o formato dela, ó. X menos y menos 2 e mais 3 igual a 0. Eu vou ter x menos y mais 1. Oi. Beleza. O som aí tá beleza, tá? Show de bola. Ó, você vai ver que realmente o coeficiente angular dessa é 1. Eu sei que a equação é essa. Mas se você pega menos y e joga menos x para lá, quando você joga sinal não vai dar 1 mesmo. Confirmou que é 1. Mas eu já sei que a equação é essa. Se ele pedir a equação é essa. Beleza? Determine a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 3. Olha ela aí. Porque o coeficiente dela eu sei que é 1, porque já deu. O que ele não te deu foi exatamente a equação, mas eu encontrei. Olha ela aí. Tranquilo? Se você fizer esse cálculo aqui, ó, M2 menos M1 e 1 menos M2 vezes M1, você vai achar 1 na tangente. Ah, mas se já está dando e acha que eu quero saber de tangente, o que eu vou procurar é chifre na cabeça de cavalo. Eu quero encontrar a equação. E toda equação que tem o coeficiente angular e tem o par, é essa fórmula que usa, não esqueça. Ó. É essa aqui, a única que nós temos para encontrar uma equação geral quando tem um par e tem o coeficiente. E essa daqui eu encontrei o coeficiente, que nem precisava, mas ele deu, eu encontrei. Porque se você for para lá, vamos supor que ele tivesse não te dado esse ângulo, ele tivesse te dado essa equação, é lógico que eu ia ter que encontrar um angular dessa e um angular dessa, que é um mesmo. Ó, quer ver? Só para fazer papel de besta, ó. Menos y, menos x, menos 1. Y é igual a quem? Menos que menos dá mais. X mais 1. Ó aqui, se o coeficiente não é 1. O coeficiente angular é 1, ele já deu. O que é que eu quero procurando? Ele está querendo é a equação. Eu uso esta fórmula e vou encontrar a equação. Está aqui. Beleza, pessoal? Pronto. A parte de ângulo entre duas retas é tudo isso que vocês viram aí. Com muito cuidado com aquele caso que ocorreu anteriormente, de dar M1 igual a 1 e dar M2 igual a menos meio. Ali não precisa nem ser calcular tangente. Você já faz assim, ó. M1 é exatamente igual ao inverso negativo de M2. Consequentemente, elas são perpendiculares. Beleza? Fui parando por aqui. Um abraço para todo mundo. Lembrança família, viu?